Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristiane Santana, psicopedagoga, e seja muito bem-vindo ao meu canal. Você sabe quais são os direitos da pessoa autista? Tem ideia de como acessá-los? Então fique comigo até o final desse vídeo que nós vamos tratar desse assunto. Falar sobre os direitos da pessoa autista é algo muito importante, porque apesar dos direitos serem garantidos na lei, efetivamente ainda não acontece. Em 2012 foi aprovada a Lei Berenice Piana. Essa lei trata da política nacional do autismo e coloca o autismo também na condição de deficiência. Então essa lei ela possibilitou muitas conquistas das pessoas autistas. Então nós podemos citar, por exemplo, a carteirinha de identificação da pessoa autista. A carteirinha de identificação da pessoa autista é muito importante porque a pessoa autista tem muita dificuldade em estar em ambientes com aglomeração. Então, por exemplo, a criança autista ela está aguardando atendimento, a mãe está numa fila de banco, no supermercado, em qualquer ambiente. E a criança autista ela tem dificuldade de estar naquele ambiente, dificuldade de aguardar o atendimento. Então, essa carteirinha de identificação é uma forma de facilitar esse deslocamento, né, da mãe, essa resolução de questões da vida diária. A gente sabe, a gente sempre fala que autismo não tem cara. Então, às vezes, a mãe chega com a criança que aparentemente está tendo uma birra ali, né? E, na verdade, é uma crise por estar naquele ambiente e por não conseguir esperar a sua vez. Vale lembrar que esse cartão ele pode ser solicitado via internet, né? É só apresentar o laudo que consta que a pessoa é autista. Então, vá em busca desse direito, né, que é muito importante. A outra lei que é muito importante diz respeito à inclusão escolar. A gente sabe que matricular a criança na escola não é a mesma coisa de incluí-la na escola. A gente observa muitas vezes em visitas às escolas que as crianças elas não ficam na sala de aula. Geralmente elas ficam no pátio, elas ficam na salinha de leitura, na brinquedoteca. E a ideia de matricular as crianças autistas na rede regular de ensino é que haja a interação, que haja a inserção dessas crianças dentro das salas de aula. É claro que existem fatores limitantes, fatores que dificultam o trabalho do professor. Por exemplo, a falta do cuidador. A criança autista ela precisa de um cuidador que possa auxiliá-la no momento de ir ao banheiro, no momento de compreender ali o que a professora quer e até mesmo no momento de crise. A professora ela está ali com 25 alunos, com 30 alunos e ela precisa de um suporte para dar conta de uma criança autista. Então, uma vitória. A questão nessa vitória aí de ter o cuidador dentro das salas de aula é porque muitas vezes esses cuidadores eles não têm formação específica. Muitas vezes eles não sabem as características dos transtornos, eles não sabem como lidar com a criança autista, com a criança que tem outras deficiências e isso dificulta muito. Outra questão é que o cuidador ele se torna uma espécie de babá da criança autista dentro da escola. Então fica passeando com a criança, fica transitando pela área externa, leva para o parquinho. E não é isso que nós queremos e não é isso que nós entendemos como inclusão. A ideia do cuidador dentro da sala de aula com a criança autista é para facilitar o processo de aprendizado dela. Então, por exemplo, se a professora está trabalhando com a turma toda, o corpo humano, e a criança autista ela tem essa dificuldade de acompanhar o conteúdo como todo, a gente especifica, a gente limita, a gente adequa. Então, essa lei ela diz justamente isso. Além de incluir a criança autista na sala de aula, ela precisa também adaptar o currículo, as metodologias e as atividades. Às vezes também a gente escuta algumas coisas do tipo: não vou levar a minha criança autista para a escola, porque ela não fica.
Às vezes, quando eu deixo ela na escola, quando eu chego em casa, me ligam para buscar. Alguns neuropediatras, por exemplo, eu já ouvi dizer para não matricular a criança na escola, porque senão ela vai aprender comportamentos inadequados. Então, assim, é um direito da criança estar na escola, desde a educação infantil, desde a pré-escola. A partir dos 4 anos já é obrigatório e a partir dos 2 é direito. É um espaço da criança, de todas as crianças, tanto as típicas como as atípicas. E a criança autista, ela precisa estar nesses espaços. Porque na convivência, trabalhando os comportamentos, que ela vai conseguir superar várias dificuldades. Outro direito, e esse é bastante complexo, que é a questão do benefício. Benefício de prestação continuada, que é o BPC, é um assunto bem delicado, porque a gente sabe que a lei diz que para ter direito, a criança autista ela precisa estar numa família com uma renda per capita de menos de 1/4 de salário mínimo. Como assim? Precisa se pegar um salário mínimo, dividir por 4 para ver se essa renda é suficiente para as pessoas da casa. E a gente sabe que não é. Porque se o pai trabalha, né, e ele tem o salário dele, ele vai manter as despesas da casa, como é que ele vai conseguir dar conta das terapias que essa criança precisa fazer? Como é que vai dar conta das necessidades que essa criança tem? Às vezes a criança, ela ainda não desfraldou, então essas fraldas é um custo que essa família tem. Às vezes a criança autista faz uso de um determinado medicamento que não é fornecido pelo SUS, é um outro custo. É muito difícil conseguir consultas com o neuropediatra, né? Então é um profissional muito requisitado, tem poucos profissionais, pelo menos aqui na nossa região. Então aqui as famílias gastam em média de 300 a 500 reais numa consulta. Então, observe como esse benefício de prestação continuada, ele é tão necessário, tanto para a subsistência dessa família, quanto para o tratamento, as terapias que essa criança autista precisa. Além disso, infelizmente, o SUS ele não tem dado conta de todas as terapias que a criança precisa. Então, a criança precisa de terapeuta ocupacional, a criança precisa do psicopedagogo, a criança precisa do fisioterapeuta, do psicomotricista, precisa do psicólogo específico para a criança, do fonoaudiólogo. E a gente recebe muitos pais que vão até a unidade de saúde, não conseguem, vão até a secretaria de saúde, não conseguem. Então, o benefício ele é de suma importância para as crianças. E, infelizmente, tem se esbarrado nessa questão da renda per capita. Uma outra coisa que é importante a gente destacar também é que a criança autista ela tem o direito à gratuidade da passagem. Alguns pais não sabem, mas é importante dizer isso. Pega o laudo, pega os documentos, procura um setor na sua cidade, porque a criança tem direito com acompanhante, óbvio, né? Muitos pais não têm carro para poder se deslocar com a criança e precisa da gratuidade para poder se deslocar. Existe uma lei também que garante a todos os servidores públicos que têm um filho autista a uma redução da carga horária. Isso é muito importante porque a gente sabe que a família que tem uma criança atípica em casa, ela precisa estar mais presente, ela precisa dar mais atenção a essa criança. Outra questão importante é dizer que a pessoa autista ela tem direito a participar de programas como o Jovem Aprendiz. Ele não precisa necessariamente ter a escolaridade, mas é importante que ele esteja inserido nesse mundo do trabalho também. É garantido na lei o diagnóstico precoce, é garantido o tratamento multiprofissional e é garantido também o atendimento prioritário. Infelizmente, né, nós não temos visto isso, não tem esse atendimento na prática e também não tem esse diagnóstico precoce. Muitas famílias sabem que tem algo de diferente, né, no filho, que algo não está correndo bem, que o desenvolvimento não está da forma que deveria ser, mas não consegue dar prosseguimento ao atendimento.
Infelizmente, essa é outra questão que ficou apenas na lei. E o diagnóstico precoce, ele é de fundamental importância. Como eu já falei aqui em outros vídeos, vocês podem conferir na descrição, o desenvolvimento da criança tem uma janela, tem um período, e quanto mais cedo a gente faz a intervenção, mais ganhos essa criança tem, maior chance dela superar as dificuldades. São inúmeros direitos garantidos pela legislação, mas efetivamente a gente ainda não consegue garantir isso para todas as pessoas. É uma luta diária, né? As famílias das pessoas autistas têm essa caminhada de luta e de busca dos direitos, e eu espero que esse vídeo possa te ajudar na sua caminhada. Se você não tem uma pessoa autista na sua casa, na sua família, compartilhe com outras pessoas para que esse vídeo possa chegar a mais famílias que têm essas dúvidas e que têm essas dificuldades. Já aproveite e deixe seu like, né? Se inscreva no meu canal. E esse canal ele tem justamente esse objetivo, de levar a informação de forma clara para todas as pessoas. Muito obrigada!